Café con Jesús. Hoy tenemos una gran invitada. Mi invitada es Rosiani. Olá! Ella es una gran amiga, también ha sido una gran mentora en mi relación con Jesucristo. Es una mujer que viene de Brasil. Ella y su esposo llevan Já estamos há longo tempo na igreja, eu creio que mais de 15 anos. más de 15 años. Rosiani lleva más de 15 años y puede contarnos muchísimas experiencias que ella ha tenido con el Señor, pero hay algo especialmente que me encanta de esta mujer y por eso es una de nuestras grandes invitadas en este canal, es por la fe. El tamaño de su fe es enorme, porque es una mujer que me ha enseñado a mí de cómo declarar y cómo hablar en fe, cómo crecer en fe. Entonces yo quiero que ella les enseñe a ustedes de cómo nuestra fe empieza a crecer desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo y de que ponemos en práctica las palabras y promesas que Él ha hecho en nuestro libro de instrucciones, que es la Biblia. Entonces, Rosiani, cuéntanos un poco más cómo inició tu proceso, cómo fue tu llamado con el Señor. Bom, quando eu comecei, lógico que eu não estava no nível de fé o qual eu tenho hoje. Mas, como tudo na vida, a gente aprende. Así es. Né? Ainda mais quando a gente tem esse livro maravilhoso, que é a Palavra de Deus em nossas mãos. E ele é instrução. Eu creio que a palavra, a Bíblia, ela é instrução para a nossa vida. Sí, claro. Ela é instrução para o nosso caminhar em Cristo. Así es. E quando eu comecei a minha jornada, eu via muitas pessoas pregando a palavra. E elas davam seus testemunhos, contavam suas experiências. Sí. E eu dizia, meu Deus, eu não tenho um testemunho. Eu digo, eu não tenho uma experiência. Eu digo, Senhor, eu quero as minhas experiências. Así es cierto. Eu quero não só ouvir, mas eu quero falar daquilo que você fez na minha vida. Así es. Eu creio que é uma grande diferença quando você fala a palavra. Glória a Deus pelas experiências das outras pessoas. Es cierto. Glória a Deus. Mas existe uma grande diferença, Patrícia. Então eu creio que quando a gente fala as nossas experiências, eu creio que tem mais verdade. A palavra de Deus fica mais fortalecida na mente e ela desce para o coração. Porque o que falta hoje, ao meu ver, são pessoas com fé. Es cierto. Tem muitas pessoas que não têm fé nem em si mesmas. Es E cierto. dirá em Deus. Es cierto. También algo que conocí y que compartía con Rosiani un día era que conocemos muchas personas que están en la iglesia muchísimo más tiempo de lo que ella y yo podemos estar en la iglesia, pero no tienen fe. Y fe es el ingrediente principal para tener una relación con Dios. Cuando oramos, como me decías, cuando oramos, nosotros estamos hablando con Dios. No estamos repitiendo oraciones porque ahí no hay relación. Es como la relación que tenemos tú y yo. Nosotras no falamos ni repetimos lo mismo. Y es muy cierto. Isso se chama, Patrícia, intimidade. Se eu tenho intimidade com Deus, as portas são abertas. Cierto. Se você tem intimidade com Deus, acabou-se o estresse, acabou a dúvida, acabou a solidão, porque você tem com quem conversar. Cierto. E orar como tu falaste, é uma conversa. Es cierto. Não é uma reza que você repete. É. Pá. Não. Conversar com Deus não tem algo melhor do que conversar com Deus. Es Porque cierto. Ele ouve, a gente fala, a gente ouve Deus. Tem pessoas que não conhecem a voz de Deus, mas Deus tem uma voz. Deus quer ouvir a sua voz e Ele quer falar também para você e você escutar. Así es. Isso se chama conversar. Es cierto. E isso não tem hora marcada, não tem dia marcado, não tem local marcado. Graças a Deus a gente pode simplesmente sentar numa calçada. Es cierto. Você pode estar dando uma caminhada no parque e de repente você sentou na calçada e começar a conversar com Deus. Así es, eso es cierto. Yo recuerdo mucho la primera vez que hablamos y tú decías que orar
o tener la intimidad con Dios era como ir a la academia, al gimnasio, todos los días y entrenar, y entrenar, y entrenar. Porque assim, a fé é como um músculo. Não tem como a gente criar um músculo sem exercitar. Certo. Né? Você pode ter muita vontade de, eu quero ficar musculosa, né? Eu quero ficar forte. Mas se você não for para... Que nem ela vai para academia e ela se exercita. E eu fico olhando, né? Eu digo, mas rapaz, eu queria ter assim essa vontade. É a mesma coisa a fé. Se você ficar só na vontade, vai ser Patrícia musculosa, né? Toda com força, e Rosiane só na vontade. Só na vontade. Mas quando a gente entende que a vontade ela é seguida de um querer, porque a gente entende que é necessário, aí tudo se torna mais fácil. É certo. E a fé, ela começa realmente nas pequenas coisas. Por exemplo, geralmente, raramente eu sinto dor de cabeça. Mas geralmente, quando eu tenho uma dor de cabeça, o meu primeiro impulso não é tomar remédio. Não. Quando começa aquela dor de cabeça, eu digo, meu Deus, essa dor de cabeça não é para estar aqui, não. E eu já começo a orar, digo, Pai, obrigado porque essa dor já passou. Pai, obrigado porque eu sou sarada, eu sou curada. Pai, obrigado porque tudo em mim funciona perfeitamente bem e eu declaro essa dor que ela já passou. Pronto. Geralmente, ela vai-se embora, que eu nem me lembro. Eu digo, meu Deus, a dor passou, eu nem vi que ela passou. Certo. Então, eu não tomo remédio. Certo. Ao contrário de muitas pessoas certo. que quando sente, às vezes não é nem uma dor grande. Certo. É uma dorzinha que te incomoda. Meu Deus, eu tô com dor de cabeça. Corre na farmácia, já compra um remédio para dor de cabeça, porque ela tem fé no remédio. Não em Deus. Não em Deus. É certo. Então eu digo que quando você vai exercitando a sua fé de grão em grão, step by step, né? A sua fé vai aumentando. É certo. Né? Então, assim, eu já tive experiências em fé que não tinha como dizer que fui eu. É certo. Não existe a possibilidade de dizer assim, foi Rosiane. Não, foi Deus. Isso é verdade. Foi algo, assim, maravilhoso. ¿Cuándo consideras tú que tu fe fue ya ejercitada, que tu fe ya fue fundada en ti? ¿En qué momento tú consideras que ya tú dices, tengo fe, mi fe ha mejorado, ya mi fe ha incrementado? ¿Cuándo consideras tú que sucede eso? Patrícia, a vida de um crente, ela começa quando você aceita Jesus. Né? E ela não termina. Eu digo que ela continua todos os dias, é uma caminhada. Sim. Mas eu dizia assim para o Senhor, Senhor, eu tive um tempo que eu me afastei do Senhor e eu dizia para ele, Senhor, eu preciso um beabá. Né? Eu preciso aprender de ti, eu preciso me aprofundar em ti, eu preciso conhecer mais de ti. Então, a minha caminhada começou conhecendo mais de Deus. Sim. E quando a gente conhece mais de Deus, você começa a ter pequenas surpresas que para você é muito grande. É certo. Né? Aos olhos dos outros é uma coisa pequenininha, mas para você é algo sobrenatural. Eu lembro que logo no começo, uma das vezes que o Senhor me surpreendeu, experiências assim, que quando eu comecei a minha jornada, eu fui fazer um centro de treinamento bíblico, né? Sim. Porque eu orei ao Senhor e dizia assim, eu preciso de uma escola para eu aprender a tua palavra. Mais de ti. Para aprender mais de ti. Eu preciso mais de ti. E aí na minha cidade abriu uma escola que ela se chama Rema Brasil. E sinceramente, eu não botava muita fé não, porque eu não conhecia. Sim. Então eu dizia assim, rapaz, eu vou fazer. Eu tinha feito uma inscrição numa faculdade e não tinha dado certo. Tava tudo ok para essa faculdade dar certo, mas de repente não deu. Aí eu digo, rapaz, já que essa faculdade não deu certo, né? Eu vou fazer esse estudo bíblico. Eu vou fazer essa escola bíblica. E aí eu comecei a fazer. Minha amiga,
E a primeira matéria foi sobre fé. Fundamentos da fé. E aí, quando eu fui aprendendo sobre fé, eu digo, meu Deus, ainda bem que a faculdade não deu certo. Porque hoje eu não trocaria esse estudo bíblico por nenhuma faculdade. Sabe? Eu fiquei assim tão maravilhada. Claro. Tão maravilhada com aquilo que eu digo, Senhor, muito obrigada pela oportunidade. Que merece. E aí, beleza, o curso começou e a gente fazendo o curso. E teve um professor, todos os nossos professores eram de fora. E teve um professor que chegou e disse assim, nós vamos fazer algo diferente nessa aula. Eu vou arrecadar mantimentos e no final dessa aula nós vamos saber para quem que o Senhor quer dar. Nós não estávamos muito, como é que diz, abastecidos, né? E aí eu abri minha despensa, oh meu Deus. Nada. Tinha algumas coisas, mas era tão pouquinho que eu dizia assim, Jesus, eu tenho tão pouco e eu ainda vou ter que dar. Mas aí eu fiquei, olha, Senhor, para quem está merecendo, mas sou eu, ainda tenho que dar. Aí eu digo, pois eu vou ter que dar. Senhor, pois se eu tenho um pouco, eu vou dar pouco. E eu sei que você vai multiplicar o que eu tenho. O espírito era para dar tudo, mas a minha mente dizia, se eu dar tudo, eu vou ficar sem nada. Que é o que pensa normalmente o ser humano. Normalmente, se eu dar tudo, eu vou ficar sem nada. É válido. E aí eu disse, rapaz, mas eu não vou deixar de fazer a minha oferta. Sim. Eu quero fazer a minha oferta. Aí eu comecei. A 2 de café eu dava 1. Gente, sabe aquela pessoa que tá andando, começando os primeiros passos na fé? Era eu. Eu digo, poxa, e declarando, né? Eu digo, Pai, obrigada porque essa dispensa tá cheia. Pai, obrigada porque eu não vejo essa dispensa assim pelos olhos naturais. Eu tô olhando ela dessa forma, mas ela não é assim no reino espiritual. Pai, obrigada porque ela tá cheia, ela tá farta, ela tem tanto que eu posso até dar para os outros. Era essa a minha oração. E aí eu peguei a sacola de mercado, botei tudo dentro e levei para a escola. E todos os alunos, eram muitos alunos, todos os alunos fizeram suas doações. No final, eu acho que tinha um quarto maior que esse aqui, cheio de mantimentos. Uau! Cheio, era muita coisa, eu lembro que era muita coisa. E quando o professor depois, ele disse assim, bom, eu orei, eu não estou fazendo isso pelo meu entendimento, eu orei e Deus me mostrou um casal. Esse casal veio de fora, eles estão passando um tempo aqui e Deus me mostrou esse casal. E aí não era eu e a Aurélia, era outro casal que realmente eles estavam passando um tempo lá e ganharam tudo, sozinhos, só eles dois. Chega, eles ficaram sem palavras. Aí eles olhavam assim para as coisas, assim, bestificados. Assim, meu Deus, mas isso aqui... O nome da esposa dele era Ruth. E ele dizia assim, Ruth, é muita coisa para a gente vai ter que dividir isso aqui. Porque é muita coisa. E aí eles escolheram outras pessoas. Dentre dessas pessoas que eles escolheram, eu e a Aurélio. Alegrei, lógico, demais, porque eu tirava as coisas da dispensa, mas eu declarava, né? Eu digo, essa dispensa é cheia. Pai, obrigada porque essa dispensa é cheia. Eu olho pelos olhos da fé. E a fé diz que a minha dispensa é cheia, não me falta nada, e eu ainda vou compartilhar. Essa era a minha declaração, minha oração. E aí, quando nós enchemos o carro, que quando eu estava indo para casa, lá, antes de chegar na nossa rua, nós vimos um casal catando lixo. Quando eu olhei aquele casal catando lixo, nós vamos falar com aquele casal. Não é de Deus que eles fiquem naquele lixo catando por comida. E aí nós paramos o carro e eu fui lá falar com esse casal e eu disse para eles, Deus falou comigo para parar aqui e dizer para vocês que essa não é a vida que Ele quer para você. E nisso, a moça, quando me viu, ela ficou assustada, porque eu sou muito direta. E ela se assustou e eu digo, eu quero orar por você. Ela, como? Eu quero orar por você. Eu posso?
Você viva no lixo. Não. Deus não criou você para viver no lixo. Sabe, Patrícia? E tem muitas pessoas que elas escolhem viver no lixo. Que o seu lixo não é o lixão que a gente olha na rua, mas o seu lixo é uma falta de comunicação com Deus. O seu lixo é um egoísmo. O seu lixo é uma vontade de sobressair mais do que ninguém. Cierto. Assim, tem vários tipos de lixo, né? En mi país, no sé si en Brasil también lo mismo, pero en mi país se usa mucho es, si Dios quiere, ¿cómo te fue en el trabajo? No sé, creo que bien, si Dios quiere. No, Dios siempre te va a querer ver bien. Sus hijos sufrir, el Señor no va a querer que sus hijos aguanten hambre, nunca. Nunca, nunca. Nunca. Não é vontade de Deus. Não. Então, quando eu terminei de orar por ela e eu disse, venha aqui no meu carro, Deus mandou algo para você. E quando ela chegou no meu carro, que eu abri a porta, a tampa da caminhonete, aí eu olhei para ela e disse assim, escolha o que você quer. Pegue o que você quer. Não tenha vergonha, pode pegar o que você quer. Nossa, e ela encheu sacolas e sacolas. E aquilo para mim, Patrícia, eu estava feliz por ter ganho. Mas a minha alegria maior era de compartilhar com aquela pessoa. Sabe? Ser canal de bênçãos para aquela pessoa naquela hora. E aí ela disse para mim assim, Rose, eu estava orando. Na hora que eu estava catando lixo, eu orando ao Senhor. E eu dizendo, Senhor, como é que eu vim parar aqui? Uau. Então, eu imagino, ela estava orando. Deus vê coração. Né? Deus já esteve no nosso futuro, Ele vê o nosso coração. Então, eu me senti tão feliz por Deus me usar naquele momento para ela. Então, ali foi um grande passo de fé para mim. Claro que sim, muito grande. Ali foi, sabe, você abrir a sua despensa que não tem nada, praticamente, e você doar e declarar que aquilo não é a sua verdade. Porque a falta, a escassez não é a verdade de Deus para nós. A verdade de Deus é que você tem uma vida suprida e abundante nele. Então esse eu penso que foi assim, um dos primeiros passos de fe. Muy bonita la historia. Bueno, eso es todo por hoy. Queremos darle muchas gracias a Rosy que nos ha acompañado. Espero que siga viniendo y nos siga compartiendo la palabra, porque yo creo que esta mujer tiene muchísimo más para compartirnos a todos nosotros mientras nos tomamos un café. Y muchísimas gracias. No olviden seguirme en redes sociales. Me encuentran como Fe y Café con Jesús. Y eso es todo por hoy. Gracias.